Nesse vídeo falaremos de notícias envolvendo essas empresas, algumas delas potencialmente bastante negativo. Vamos entender junto aqui, mas já deixa o like no vídeo. Também se inscreva no canal ativando o sino. É importante que você ative o sino, senão você não vai receber os novos vídeos que eu vou fazer, tá? Então vamos começar aqui com a Petrobras, que eu acho que vai para o caminho positivo essas notícias, tá? Eu já comentei na semana passada com vocês que o maior acionista aqui da Braskem, que é a Nova Honor, a ex-Odebrecht, está para vender sua participação por conta das dívidas que ela tem e tudo mais. E aí a Petrobras tem aqui um direito de estar cobrindo essa oferta e comprando essa fatia que a Nova Honor vai vender, ou de repente vender junto aí da Nova Honor. Eu havia comentado que, na minha opinião, o melhor a se fazer era nada, era buscar exatamente alinhar ali as estratégias com o potencial comprador. E é exatamente isso que o Jean Paul Prats diz agora. Então ele comenta que a intenção não é exercer o direito de compra, mas ter um sócio. Temos a intenção de participar da petroquímica, todas as empresas de petróleo estão caminhando nessa direção, e na Braskem é natural que surja uma nova estrutura que um sócio de mesmo tamanho tenha uma congestão. Eles estão aqui então buscando uma conduta de aproximação com eventuais futuros sócios da Petrobras na Braskem. No caso aqui é a ADNOC, né, que ofereceu aqui 10,5 bilhões pela fatia da Nova Honor, por boa parte da fatia, a Nova Honor ainda vai ficar com um pouquinho aí, né? Um ponto que poderia me deixar com a pulga atrás da orelha aqui em relação à Petrobras é a questão delas estarem avançando aí atrás de refinarias. No caso aqui elas estão atrás da refinaria Mataripe, que foi aí vendida para o fundo Mubadala. Eles estão aqui negociando, né? Então eu não gosto muito desse avanço em refinarias, mas dependendo de como sair isso, se eles não comprarem 100%, fizerem aqui exatamente uma questão de parceria, o fundo Mubadala é experiente no setor também, podem fazer algum tipo de parceria que pode sair uma negociação bacana. Eles estão negociando aqui com calma, né? Vamos ver. Mas eu não gosto desse avanço da Petrobras em refinarias, porque o mais legal é investir no pré-sal, sempre digo isso, porque é ali que tem as maiores margens. Mas por enquanto tranquilo, sem grandes novidades. Quando tiver um fechamento aqui esse negócio, a gente comenta mais. A Taesa foi rebaixada para venda, mas antes a gente falar desse rebaixamento para venda, vamos falar sobre o fato relevante que a empresa enviou hoje, onde o seu diretor-presidente pediu demissão, aqui enviou uma carta de renúncia, né? E aí vai acabar assumindo o diretor financeiro de relações com, relações com investidores, o Rinaldo. Ele vai assumir interinamente, né? Isso aqui não é o fim do mundo, é normal pessoas entrarem e saírem, mas obviamente dá um pouco de curto prazo aqui, um pouco de incerteza, né? Quem será o novo CEO, o que vai acontecer com os planos da empresa, né? Obviamente isso aqui causa algum ruído, mas vamos ficar atento aí nas próximas notícias. Isso aqui, potencialmente no primeiro momento, acaba sendo uma notícia aqui um pouco negativa, né? E a gente tem aqui então o Bradesco BBI recomendando venda da Itaesa, falando que os dividendos estão em risco, que a empresa vai se endividar e tudo mais, a gente já vai ver o motivo, mas antes é importante entender que isso aqui não é uma má notícia, acaba sendo uma boa notícia, porque isso pressiona as cotações para baixo e a não ser que você queira vender a Taesa, isso pode ser positivo. Os fundamentos que o Bradesco vai nos dizer aqui já eram conhecidos, tá? Realmente não são mentira, é verdade, mas talvez o exagero seja em recomendar a venda aí, né? Então vamos ver aqui o que eles têm a dizer. Eles rebaixam para venda a Taesa e rebaixam o preço justo de 37 para 34, mesmo que na minha opinião não tenha nenhuma novidade aqui de um tempo para cá, já é conhecido esse caminho da Taesa, né? Então eles falam aqui dos investimentos de 1 bilhão em 2024 e 1 bilhão e meio em 2025, que realmente é bastante coisa. As estimativas aqui são do Bradesco. E aí isso aqui poderia levar a empresa a um endividamento de 4,2x em 2025, o que com certeza, né, ia atrapalhar também o crescimento da empresa. Então a empresa ela tem que crescer. A gente já vai falar sobre as RAPs que vai perder lá no futuro, tá? Então ela tem aqui uma pressão para continuar a investir, ao mesmo tempo que ela tem uma dívida e paga bons dividendos. A conta não dá para ficar assim para sempre, ela pode acabar exatamente pegando um pouco ali do caminho da SB3, tá? Mas ela tem entregas a ser feitas sim, né? No meio do caminho, ali, no meio do caminho não, depois aqui desses investimentos, ela vai então entregar 330 milhões a mais de RAP, né? Um acrescentar aqui de 8%. Então isso aqui tende a ajudar bastante a empresa, obviamente, também diminui ali a alavancagem, mas até lá a empresa não tem muitos crescimentos, tá? Então até acontecer isso aqui, ela está aí meio que só reajustando pela inflação e as eficiências que ela foi ganhando no meio do caminho, ou seja,
não tem tanto crescimento aqui para acontecer neste curto prazo e tem investimentos para ser feito e uma dívida pressionando aí, ao mesmo tempo que ela está de olho nos leilões de transmissão. E o Bradesco BBI comenta que ela pode acabar caindo então para um momento de reduzir os dividendos de 100%, ou até mesmo fazer uma oferta de ação, lembrando um pouco ali do que fez a SB3. E eu diria que faz sentido sim esses comentários, a gente tem que ficar atento. Ela tem esse cenário pressionado e se ela quiser ganhar mais leilões de transmissão, talvez ela venha fazer sim uma oferta de ações, né? Não precisa ser uma oferta de ações gigantesca, mas alguma coisa para dar um alíviozinho ali para ela, né? Lembrando que empresa de transmissão de energia tem uma tranquilidade um pouco maior de ter uma dívida um pouco mais forte, né? Mas ainda assim não pode ficar exagerando, né? Ela vai chegar a um pico de 4,2, você imagina, ganha novos leilões, aí chega a 5 e começa a ficar meio que alto demais, né? E o Bradesco complementa que em ambos os casos as ações teriam um reflexo negativo, obviamente, porque os investidores de Taesa são muito motivados por dividendos e bota motivação em dividendos nisso, né? E certamente qualquer impacto nos dividendos causaria aqui uma exigência maior de preços mais baratos na empresa e o pessoal iria exigir um TIR mais elevado. Eles falam um TIR real em preço de 4,6, ao qual eu não concordo, esse TIR está muito baixo, tá? Mas enfim, todo o resto do argumento aqui do Bradesco pode sim fazer todo sentido, faz sentido na verdade, né? E eles mencionam aqui, né, que 2/3 da receita são impactados pela índice de inflação do IGPM, que deu uma queda aqui, né? E o forte momento de investimento da empresa. Mas o IGPM a gente já viu ali, ele caiu, só que foi compensado, né, pelas novas entregas que a empresa fez. Então, meio que toda a entrega que ela fez aí recentemente foi engolida pelo IGPM, que tinha dado uma disparada, fazendo o resultado da empresa subir muito, e depois ele caiu. Só que nesse cair, as novas entregas do projeto anulou, vamos assim dizer, essa queda. Então ficou meio ali que quase que invisível, né? Então só para deixar bem claro, nós tivemos aqui o IGPM que tinha dado aquela explodida, agora ele recompensou tendo valores negativos e puxando o reajuste da empresa para baixo, tá? Isso aqui é muito raro de acontecer, mas aconteceu. Não deve acontecer mais, mas foi algo que acabou junto aqui com a redução de 50% da RAP que acontece no 16º ano e não teremos mais isso, então é um problema que a empresa acabou de liquidar, ela passou por isso, não vai existir mais. Também aqui somando os dois, acabou engolindo boa parte do crescimento que ela trouxe. Com isso, no final das contas, né, junto aqui com também o reajuste do IPCA, ela acabou tendo então um crescimento de receitas aqui de 4,1, que foi pouca coisa acima da inflação, por exemplo. Então, é por isso que eles estão falando ali, né, que teve um crescimento muito engolido pela questão do IGPM. Basicamente isso aqui, IGPM e a queda da RAP, que não vai mais acontecer, acabou, não existe mais. E aqui é praticamente certo, né, que não vai mais acontecer. Se acontecer, é algo bem raro, bem atípico. A pandemia que fez essa loucura aqui com o IGPM, né? Se vocês pararem para pensar, a Taesa nunca foi queridinha do mercado. Neste período, por incrível que pareça, depois dessa pequena alta, já tinha uma série de empresas aqui recomendando venda da Taesa. Eu dizia que não fazia sentido nenhum, fiz vários vídeos em relação a isso. Ela continuou a subir, o pessoal continuou batendo nas empresas, reajustando os preços justos para cima, né? Porque viram que estavam errados aí. E agora, nesse momento, ainda também seguem batendo na empresa, que agora realmente o momento tá mais complicado, tá? Mas enfim, eu vou estar avaliando aí se eu vou, quase ela cair um pouco mais, começar a vender puts dela para ganhar um dividendo adicional aí, ou se vou segurar um pouco aí por um momento complicado que ela pode estar passando. Mas com certeza não vou vender as ações da Taesa. Para esse vídeo não ficar muito longo, num próximo vídeo, provavelmente no fim de semana, eu faço uma comparação detalhada aqui entre Transmissão Paulista e Taesa, e a gente entende os desafios de cada uma delas, tá? Vai ficar muito mais claro se a gente falar com calma apenas das duas empresas. Então vamos falar rapidamente aqui da Transmissão Paulista, notícia negativa, não é negativa para mim, mas é negativa para muitos, tá? Ela falou que vai seguir o pagamento de dividendos, que na verdade será apenas JCP. Ontem eu expliquei para vocês que tem o retorno ali, né, em termos de impostos, e aí ela acaba conseguindo pagar mais dividendos JCPs no futuro. Enfim, nesse momento de investimento para ela, faz sentido ela seguir esse pagamento de JCP enquanto o governo não mudar essas regras, né, e aí de repente limitar o JCP, ela vai ter que dividir aí meio a meio, enfim, vai ver como é que fica, né. O fato é que antes ela seguia um cronograma que pagava bastante dividendos e às vezes mesclava aqui
com o JCP também, que acabava sendo mais um coadjuvante. Olha só, 2021, por exemplo, vários dividendos do JCP. Então, agora é só JCP. Isso aqui eu acho que ninguém vai se preocupar muito, já que ela está conseguindo pagar um pouquinho maior, já que o JCP nos cobra IR de 15%, mas devolve mais dinheiro para a empresa, ela acaba conseguindo pagar um pouquinho mais JCP. Isso aqui eu acho que não é o problema, mas o que pode ser problema para muitos é que a empresa também falou que exatamente por ela ter mudado dessa dinâmica e estar seguindo essa questão do JCP e tudo mais, ela faz mais sentido para ela manter neste momento um cronograma de apenas um anúncio de dividendos por ano, tá? Aqui nós temos 2023, né? Um anúncio e um em 2022 e deve seguir por enquanto nessa narrativa aqui de pagar uma vez por ano, tá? Depois, mais para frente, quando der uma tranquilizada, ela deve mudar, mas por enquanto vai seguindo um anúncio. Para mim não faz a menor diferença. A importância que eu dou para isso aqui é 0,00%. Não muda nada, porque o dinheiro está com a empresa, porque o dinheiro está sendo organizado da melhor forma possível pela empresa, eu sou acionista da empresa, então logo o dinheiro está comigo também. E aí, se ela quer fazer esse cronograma dessa forma por enquanto, beleza, eu recebo dividendos, mais para frente ela muda isso aqui, né? E ela também aproveitou para reafirmar que vai manter o payout aí de 75% nessa fase, no mínimo. E eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir o vídeo da Transmissão Paulista que eu fiz ontem. Faz todo sentido para o investidor acompanhar os resultados trimestrais, né? É a coisa mais importante que temos aqui nas empresas que investimos, e aí eu faço um belo de um resumo para você. CEMIG. A CEMIG, ela vive um momento delicado, né? O governo de Minas suspendeu as discussões sobre a privatização, dando um péssimo indício de que a empresa não vai seguir para a privatização e sim para a federalização. Olha, eu vou fazer uma comparação aqui com a Eletrobras, mas a dinâmica é outra, não é o mesmo risco, são outros tempos, tá? Mas só para vocês verem que a coisa é complicada, né? Eu entrei ali na Eletrobras depois da queda, né? Só que eu aprendi a dura lição naquele momento que numa ação que já caiu muito, ela pode cair mais ainda e ficar se arrastando por muito tempo, né? Então, para mim, naquele cenário ali que eu estava vivendo, já investido na Petrobras, foi um pouco frustrante, né? Eu não deveria ter me envolvido em mais um case ali um pouco enrolado. Então, é importante, dependendo de como está a sua carteira, pode ser que você tenha uma visão diferente. É sempre bom a gente fazer um equilíbrio dessa forma, né? Cases enrolados e cases não enrolados. A CEMIG não é um case enrolado, não vai acontecer igual no governo Dilma, mas o fato dela ser federalizada, mesmo que não aconteça igual no governo Dilma, e não vai provavelmente, a gente sabe que as intenções do governo federal nunca são boas. A intenção do governo federal é encher a empresa de funcionários, e o setor elétrico é competitivo, você não pode ter mais funcionários que os outros setores, então vai estragar aquele momento que a empresa vinha aqui enxugando e melhorando cada vez mais, né? Enfim, eu não vou ficar aqui discutindo muita política, mas imagina você, qual o raio da intenção do governo federal querer uma elétrica para ele, né? Boa coisa que não é. Até porque o governo não presta, seja ele qual for. Enfim, temos aqui então a CEMIG, né, com os deputados estaduais esperando resolver o problema da dívida mineira por uma proposta alternativa de federalização desses ativos, incluindo a amortização imediata da dívida principal. Então eles estão aqui pleiteando, né, uma diminuição daquela dívida que o governo de Minas tem, que é coisa muito velha, tá? E aí, para fazer isso, eles estão utilizando a CEMIG como carta, né? E não vai ser exatamente o valor da CEMIG, obviamente. Eles vão ganhar um valor muito melhor, um desconto muito maior, é por isso que estão sendo seduzidos por isso. Isso pode sobrar também para a Copasa, mas talvez não sobre, tá? E aí a Copasa, por isso que o pessoal está um pouco mais otimista aqui, e talvez não sobre para ela. Então a Genial destaca que considera a decisão como oficialização do fim do processo de privatização e o possível início das tratativas de federalização das empresas. Achamos o evento negativo, especialmente para a CEMIG. Ainda é uma incógnita de como se daria esse processo de federalização e avaliação para o ressarcimento pelo governo federal. Então, são outras questões que ficam aí no radar, mas é algo que seria uma coisa muito triste para o Brasil como um todo, né? Por outro lado, CEMIG, apesar de preocupações com a federalização, a XP recomenda a compra. Eles recomendam compra com preço justo de R$16, eles veem que as estimativas da CEMIG estão muito boas, que elas vão superar as preocupações dos investidores nos próximos meses, com o segmento de distribuição apresentando o maior potencial de criação de valor entre os ativos da empresa. Eles vêm como um grande impulsionador de valor o projeto de substituição da extensão de rede de distribuição por rede trifásica, que isso, ao ver deles, representará um crescimento substancial no EBITDA regulatório da empresa nas próximas revisões tarifárias.
O relatório ainda diz que a redução das despesas operacionais e a mitigação de riscos ao fundo de pensão e as despesas com o plano de saúde podem impulsionar os resultados da CEMIG no âmbito de desinvestimento da Aliança Energia é apontada como uma possível opção. Tudo isso que nós estamos falando são questões bastante bacanas, questões que envolvem muitas vezes curto prazo, também algumas de longo prazo, mas pode ser colocadas em xeque com uma federalização da empresa. Eu sei que tem gente que vive no mundo da lua e acha que a gente não pode falar de política, mas vamos deixar claro da seguinte forma. Vocês estão vendo esses lucros aqui desta empresa que chegou a um prejuízo monstruoso. Olha só, a empresa ia falir se ela continuasse desse jeito, até fazer o turnaround, privatizar e tudo mais. Isso aqui é Eletrobras, mas poderia ser o gráfico da CEMIG. A CEMIG também foi prejudicada porque todas as elétricas foram prejudicadas no populismo da Dilma, mas não chegou a ter aqueles prejuízos gigantescos, mas poderia ter sido ela. Por quê? Porque ela foi salva pelo governo estadual. A Dilma queria que todas as empresas do estado assinassem aquela porcaria de cotização, que o objetivo daquilo seria só fazer um populismo gigantesco e ferrar com as empresas. Não fazia nenhum sentido. Ela obrigou a Eletrobras a assinar, mas não pôde obrigar a CEMIG a assinar. Depois disso, a empresa fez um turnaround maravilhoso, o setor elétrico foi muito bem. Será que vai continuar toda essa eficiência se ela for federalizada? Duvido que algum governo seja tão estúpido quanto este aqui. Mas será que não pode ter algum nível de estupidez para causar uma prejudicada aqui nos lucros da empresa? Fica a seu critério, é impossível responder isso. O meu canal tem uma particularidade que ele tem mais visualizações que canais com o dobro do tamanho. Ele tem uma recorrência, onde os inscritos continuam a vir aqui. Um dos motivos é eu ser mais técnico e o outro motivo provavelmente é o fato de eu não ficar aqui fazendo mimimi para não poder falar de política porque o inscrito XPTO não quer. Se política está envolvida com a empresa, eu tenho que falar de política. Paciência. Não gosta, enfim, vai assistir o canal do INSS lá, só tem maravilhas aí de governo. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!